Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 17 de abril de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. O papo de hoje é com Carla Sassi. Médica veterinária e bacharel em Direito, ela nos traz os desafios e recompensas da atuação no GRADE, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, e também nos conta qual é o perfil desejável de profissional que pode se unir e contribuir para esse tipo de trabalho. Quer saber mais? Então vem com a gente! Então seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Eu acho que é muito bacana a gente conseguir fazer esse episódio falando um pouco sobre essa parte de resgate animal, porque é o tipo de abordagem de trabalho que vem se tornando cada vez mais relevante e sendo cada vez mais reconhecido pela sociedade em geral. Então, como é que é a sua rotina, ou se é que é possível ter rotina, principalmente quando acontecem essas situações, porque desastre sempre é uma situação não programada. Nunca é, peraí, que daqui a 3 dias eu vou viajar para tal lugar que vai acontecer um desastre. Então, como é que você consegue atuar e organizar a sua vida em torno de situações que são sempre inesperadas? Exatamente, Thaís. Se tem algo que não existe, né, é rotina. Né, tanto pelo meu trabalho do dia a dia, né, quanto por essas situações de desastres que a gente já atua aí há mais de 10 anos. Né. Então, no dia a dia, uma vez por semana, eu moro em Conselheiro Lafayette, né, aqui no interior de Minas. A gente fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Mas uma vez por semana eu dou aula em Viçosa, né, de clínica de animais silvestres. Então, todas as terças-feiras do dia inteiro em Viçosa. E eu trabalho também com o deputado federal Fred Costa, que é o autor da Lei Sanção, né, principalmente nessa parte de fiscalização, de maus tratos, das denúncias, né, mesmo, no encaminhamento desses animais, enfim, é um trabalho bem amplo com ele, voltado mais para essa questão dos maus tratos. E quando acontece, né, uma situação de desastres, emergencialmente, paro tudo que estou fazendo para me dedicar àquela missão. Então, muitas vezes eu vou até o local do desastre, né, e algumas vezes eu fico na retaguarda, né, que a gente chama dos bastidores, né, fico na logística, né, na organização daquela missão e uma equipe vai a campo. E aí, dessas situações de desastres que você atuou, a gente sabe que para o médico veterinário, de maneira geral, que tem uma rotina mais relacionada, às vezes até à clínica, a pessoa vai lá no consultório, faz atendimento, a gente já tem uma carga emocional importante relacionada a essa interação com a família multiespécie. Né? Então, assim, como é que é, no tipo de trabalho que você desenvolve, né, já que vocês fazem resgate de animais de diversas espécies diferentes, essa questão da parte emocional de você estar lidando com vidas não só de animais, mas também das pessoas afetadas por aqueles desastres. Então, como é que vocês fazem essa gestão, até em termos de equipe, né? Não só sua individualmente, mas, assim, dentro do GRADE, como é que vocês organizam para as pessoas terem esse amparo e essa força, né, para conseguir atuar nesse tipo de situação tão desafiadora? É uma parte bem complexa, né, do trabalho, mas coincidentemente, sábado, né, 2 dias atrás, a gente teve já uma... que a gente faz, né, às vezes, mas foi algo bem mais intenso dessa vez, com uma psicóloga, a Juliana Sato, que ela é especialista, né, em cenários de desastres. Então, ela agora está fazendo todo esse trabalho com a nossa equipe, foi, assim, extremamente válido, né, todas as capacitações que a gente faz, os cursos que os nossos membros fazem, a gente foca, né, muito na questão do que é o nosso papel num cenário de desastre, né, porque independente de qualquer coisa que a gente tivesse feito, o desastre aconteceria, né, nada do que a gente fizesse impediria o desastre de acontecer. Então, aconteceu, eu cheguei naquele cenário, qual que é o meu papel a partir de agora? Quão resolutivo eu posso ser? Quão de conforto eu posso trazer, né, para essas pessoas? O que eu posso colaborar com esses animais afetados? De uns anos para cá, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, né, em relação às famílias multiespécies, principalmente em parceria com a Defesa Civil,
né, para que as pessoas, famílias atingidas, né, aquelas pessoas que necessitarem para um abrigo, né, humano temporário, porque estão sem suas casas, né, precisaram sair das suas casas ou perderam suas casas, enfim, o período que elas ficarem no abrigo, né, que seus animais possam ficar com elas. Então a gente desenvolveu todos os protocolos sanitários para que esses animais não fossem vistos, né, como um problema naquele ambiente, tá? E quando a gente resgata e fica com os animais, né, dessas pessoas, a gente tem um protocolo, né, digamos assim, que a gente chama de responsabilidade emocional. Então, no período que os animais estão na nossa responsabilidade, a gente faz chamadas de vídeo, a gente faz fotos, faz ligações, manda mensagem, manda foto, manda vídeo todos os dias, né, para os tutores, para aquelas famílias. Primeiro, para que não perca o vínculo, né, e segundo, porque elas têm que saber que os animais estão sendo cuidados, porque, afinal de contas, a gente vai para um local que a gente não conhece ninguém, né, aquelas pessoas nunca me viram, nunca vi aquelas pessoas, e elas confiaram seus animais a gente. Então, a gente tem toda essa responsabilidade de manter esse vínculo, de manter esse fluxo de informações. Então, essa parte psicológica, a gente foca muito nisso, no que eu posso ser realmente útil, né, nesse cenário. Então, né, quando a gente consegue ajudar de verdade, o emocional ele acaba ficando realmente mais equilibrado, né? Porque eu não vou para um cenário de desastre para só ver os problemas. Eu tenho que ir para lá para fazer parte das soluções. E, infelizmente, a gente tem conseguido manter, né, o trabalho focado nisso. E aí, pensando nos diferentes tipos de desastres que vocês já atuaram, né? Você trabalhou em resgate de animais do Pantanal, você trabalhou em resgates na região serrana do Rio, né? Nas enchentes, naquelas chuvas intensas. Como é que são as diferenças entre os desafios que vocês encontram em cada um desses tipos de trabalho? Você pode contar um pouquinho, alguns exemplos, assim, para a gente ter uma noção de como é o trabalho de vocês? Isso, a gente já trabalhou em cenários, né, como os incêndios no Pantanal, enchente, né, inundação e movimento de massa, né, que é quando deslizamento, né, eu acho que é o que a gente mais atua, porque é muito comum, infelizmente, né, no nosso país, os rompimentos de barragem, né, Mariana e Brumadinho, a situação emergencial que a gente teve há pouco tempo, né, lá nas comunidades indígenas e Yanomamis. Então, assim, são cenários bem diferentes e todos eles com uma complexidade, assim, né, que precisa realmente de técnica para estar atuando. Os primeiros, né, 5 anos, assim, desde 2011, os primeiros 5 anos, praticamente, que a gente atuou, 4, 5 anos, a gente trabalhou inundações, né, inundações graves em várias regiões do país, onde várias pessoas, né, vieram a óbito, enfim. Só que esse tipo de desastre, infelizmente, parece que ele já faz parte da rotina da vida do brasileiro, sabe? As pessoas se chocam, né, naquele primeiro momento, só que é algo que acontece todos os anos. Então, você vê, grave, o ano passado a gente teve Petrópolis, esse ano a gente já teve, né, litoral norte de São Paulo, e isso, de certa forma, né, tanto mídia, né, imprensa, a própria população, os órgãos responsáveis, parece que houve uma certa adaptação, entendeu? Como se fosse normal já esperar por aquilo, só que a gente não pode achar nunca isso normal, né, que todos os anos aconteçam os mesmos problemas. Mas nos 4 primeiros anos foi praticamente nesses cenários que a gente trabalhou. E aí, em 2015, veio o rompimento, né, da barragem de Mariana. E eu falo que lá foi um divisor de águas, porque a gente tentava, né, já que os animais fossem enxergados nesses cenários, que os animais fossem vistos, que as autoridades mesmo, né, os órgãos que trabalham dentro desses cenários, né, desde bombeiros militares, defesa civil, polícia rodoviária, polícia ambiental, polícia militar, enfim, a gente tentava que esses órgãos, né, tivessem um olhar diferenciado para os animais nesses cenários, mas a gente vinha caminhando, assim, a passos muito lentos, né, porque acaba sendo espaçado um desastre do outro, às vezes não tem tanta notoriedade, mas enfim, veio o rompimento de Mariana. Foi uma zona rural gigantesca atingida, principalmente ali Bento, Paracatu, Gesteira, enfim. E o número de animais atingidos era, assim, absurdo. Era muito, 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 muito animal. Com a intervenção principalmente do Ministério Público, né, de Minas Gerais, que é um grandíssimo parceiro que a gente tem aqui no estado em relação às situações de desastres. Com a intervenção do Ministério Público, houve não sei, assim, algo mudou realmente na visão desses órgãos, né, e os animais passaram a ser vistos de outra maneira, tanto é que Mariana, né,
No primeiro momento, a gente já montou uma estrutura gigantesca, né? Logo depois, 45 dias depois, a empresa assumiu tudo, como tem animais até hoje resgatados de Mariana, né? Sobre a responsabilidade da empresa. E ali foram cães, gatos, cavalos, bovinos, suínos, aves, galinhas. Era na casa de 1.000 galinhas que a gente, né, conseguiu resgatar nesses locais. E ali começou tudo, as pessoas a entenderem a questão da necessidade do abrigamento pós-desastre, a necessidade do contato daqueles tutores com os seus animais, porque os tutores iam lá na nossa base, no galpão, visitar seus animais, e não ia visitar só o cachorro e o gato, entendeu? Tinha gente que ia lá ver as suas galinhas, ia ver seus cavalos, seus porcos, porque o que aquelas pessoas, não só as de Mariana, né, no modo geral, assim, as pessoas sofrem um rompimento muito agudo, né, daquela rotina dela. Você tem a sua rotina de vida e, de repente, pá, algo agudo acontece e bagunça tudo, né? Um ambiente que, por mais problemas que ele tivesse, ele estava teoricamente em equilíbrio e, de repente, acontece algo que desestabiliza tudo, né? E aquelas pessoas ali na região de Mariana, de repente, elas não tinham mais nada, as casas, né, desapareceram. Então, os animais, para muitos, foi o vínculo realmente que ficou com o que eles tinham ali em Bento, enfim. Então, a partir de Mariana, realmente houve uma mudança na visibilidade que os animais passaram a ter, na mídia também, né, pelo número de animais que foi lá e pelo trabalho que foi realizado. Diferentemente, por exemplo, do Pantanal, né, a gente já tinha trabalhado em vários incêndios no país, claro que todos, né, em menor escala, mas incêndio na Chapada dos Veadeiros, na nossa região aqui mesmo, né, em parques estaduais, parques em São Paulo, enfim. Mas o Pantanal foi um boom, né, e muito disso por quê? Quem que sofreu lá, né, que é um animal assim que todo mundo admira, a onça, né? Então, muito do que foi possível veicular para o mundo inteiro, né, de impacto no Pantanal, foi devido às espécies cativantes que foram atingidas, né? Talvez se a gente não tivesse as onças queimadas, talvez o Pantanal não tivesse tido tanta cobertura da mídia mundial como teve, né? Então, a onça, que é um animal topo de cadeia, que corre bem, nada bem, escala bem, não tem predador, foi atingido, né? Então, você imagina as outras espécies. O impacto no Pantanal, o Pantanal era um cemitério a céu aberto, sabe? Era muito, assim, complexo. A cada 10 metros que você andava, ou menos, sempre tinha um animal morto, né? Ou o animal morreu queimado, vítima direta do fogo, ou o animal morreu intoxicado por causa da fumaça, ou o animal morreu secundariamente ao fogo, né, o que a gente chama de fome cinzenta, porque o animal perde todo o seu ambiente, todo o seu habitat, perde todas as fontes de alimentação e de água, e ele acaba vindo a óbito sofrendo muito com a falta, né, com a escassez de alimento ou de água. Enfim, ou animais que sofreram alguma lesão, não conseguiram sobreviver. Então, o cenário do Pantanal era algo realmente estarrecedor. E, infelizmente, foi necessário acontecer isso para que a gente conseguisse, de forma mais efetiva, melhorar a proteção nesse bioma, né? Não só em relação aos incêndios, mas também às monoculturas, né, que estavam avançando demais lá, a questão do gado, enfim. Então, uma coisa acabou puxando a outra. Então, assim, e mesmo que os cenários sejam semelhantes, no caso de enchente, de inundação, de movimento de massa, os problemas se repetem, né? Mas a gente sempre aprende muito em cada cenário desse que a gente vai. E aí, considerando, né, que a gente tem esses cenários em que a gente tem pessoas afetadas e animais afetados, que são mais os casos, principalmente das enchentes, deslizamentos, né, a questão do Yanomami que você trouxe. Você acha que no início era mais difícil trazer esse olhar para os animais exatamente porque ficava aquele jogo de balança, né? Ah, mas tem tanta gente que não tem nada, você vai se preocupar em gastar recurso para resgatar o cachorro? A vaca? Né? A pessoa perdeu tudo? E você acha que esse olhar tem mudado ao longo do tempo? Como é que é o tipo, acaba que vocês têm que levantar grandes bandeiras, né, com o tipo de trabalho que vocês fazem para trazer esse olhar para quem ainda não tem esse tipo de critério e de sensibilidade. Então, o que você observa com relação à mudança de postura aí ao longo desse tempo? Nossa, mudou muito. Muito, mas assim, 10 anos atrás, né, acontecendo mesmo que fosse um grande desastre, talvez a gente não conseguisse, por exemplo, que os animais permanecessem nos abrigos com os seus tutores. Hoje a gente já tem todos os protocolos para esses animais, a forma
que esses animais devem ser tratados, enfim, né, dentro desses abrigos humanos geralmente são escolas, enfim. Hoje, a imprensa cobra muito, né, da gestão mesmo do desastre, a questão do resgate dos animais. Mariana realmente foi um divisor de águas, né? Então, hoje, a gente tem uma parceria, né, com a Defesa Civil Nacional, que quando tem um grande desastre, né, a gente já entra, tem o GAD, né, que são várias instituições que fazem parte, para quando acontece um grande desastre, todas são mobilizadas, né, cada uma na sua área, e vai todo mundo desenvolver um trabalho. Então, hoje, essas autoridades já conhecem o trabalho do GRADE, né, a gente não tem dificuldade hoje mais para atuar, né, em determinado local. Lógico que tem locais que as pessoas são mais sensíveis, né, as próprias autoridades, as pessoas são mais sensíveis à causa, né, outras são menos sensíveis, mas falar que são insensíveis, não. Entendeu? Hoje a gente trabalha com bastante tranquilidade com todos os órgãos envolvidos. Até porque a maioria das pessoas tem animal em casa hoje, né? Então a gente sempre começa, e se fosse com você? Porque nenhum de nós está livre de acontecer isso, nenhum de nós está isento, né, de acontecer um desastre onde a gente mora. E a gente sempre fala assim, se fosse comigo, né? Como que eu gostaria que os meus animais fossem tratados? Como que eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que minha família fosse tratada? E juridicamente, né, o reconhecimento da família multiespécie, enfim, isso também facilitou muito para a gente. Então, hoje, assim, falar que a gente enfrenta dificuldade, não, hoje a gente trabalha em parceria mesmo com todos os órgãos oficiais envolvidos. E tem uma questão que você acabou falando, eu ia te perguntar exatamente sobre, né, que é o tipo de vínculo e como isso se mantém ou não depois de um grande desastre. Então, a questão da pessoa ter aquele movimento agudo em que ela perde todas as referências, né, inclusive geográficas, às vezes, de onde ela vivia, de como era a rotina dela, e como o animal pode ser um fator que liga essa pessoa, né, àquela realidade que ela tinha antes, e às vezes até um motivo para ela lutar e conseguir reconquistar tudo aquilo que ela perdeu por conta desses grandes desastres, né? Então, acho que é bem bacana a gente ter esse olhar também da importância até do apoio psicológico que esses animais têm sobre essas famílias, sobre os produtores, né? Até quando a gente pensa no meio rural também. Então, isso é Muito, muito importante, né? Esse impacto. principalmente quando tem criança e idoso. A gente percebe que esse vínculo é maior, talvez, assim. E também, muitas vezes, a gente resgata animais de famílias que vieram inteira a óbito, né? E aí os parentes de outra cidade ou os amigos próximos acabam, né, buscando esse animal como um alento mesmo, né? Daquela perda que eles tiveram. E aí, recentemente, com relação à ação lá nas comunidades Yanomami, houve uma ruptura da questão do atendimento aos animais. Teve uma notícia recentemente de que isso não estava mais conseguindo caminhar, né, de maneira tão eficiente. Então, como é que é quando acontecem essas rupturas dentro de um trabalho que já vem sendo desenvolvido, principalmente dentro de uma comunidade que tinha tantas demandas importantes como essas comunidades Yanomami? Olha, o trabalho, né, com as comunidades Yanomamis lá no território, né, Yanomami, em Roraima, ele foi um pouco diferente, assim, de tudo que a gente já vinha trabalhado. A gente já tinha trabalhado, né, em alguns, que a gente fala de desastre sanitário crônico, né, como é o caso, às vezes, de acumuladores, enfim, que não é aquele problema agudo, aconteceu, né, são desastres que já, ao longo de algum tempo. E lá nos Yanomamis, a gente já tinha tentado ir anteriormente, antes de estourar, né, todo esse boom aí em cima da situação catastrófica que realmente eles estavam, mas a gente não tinha tido sucesso. E aí, quando aconteceu, né, todo esse problema agora mais recente, a gente conseguiu mandar as primeiras equipes. E eu tive a oportunidade de estar nessas primeiras equipes. E a gente começou um trabalho junto com o pessoal que faz o trabalho, os agentes de saúde que fazem o trabalho em relação à tungíase, que é o bicho de pé, né, que é uma zoonose e que os cães estão diretamente ligados, porque os cães também sofrem muito com o bicho de pé e eles podem também, né, transportar de um local para o outro, enfim, eles fazem parte do ciclo, né, da tungíase e o bicho de pé. Então a gente foi, né, foram vários dias de trabalho. O local, por exemplo, que eu fiquei lá chama Olomai, né, e tem várias outras pequenas comunidades dentro ali do ponto da comunidade de Olomai. Assim, foi muito chocante, realmente muito impactante ver a situação dessa população que a gente deveria literalmente estender tapete vermelho, a forma como eles vinham sendo tratados, os problemas crônicos que eles vinham enfrentando,
de chegar ao ponto de ter que implorar por um pouco de comida, sabe? E, assim, não imaginei que eu fosse vivenciar, né, uma situação tão, assim, até mais do que impactante, sabe? Porque a forma, tudo que estava acontecendo com eles ali, a questão da malária, a questão do garimpo, né? A malária já está lá há muito tempo, tá? Mas estava uma coisa assim incontrolável, né? Piorada pela desnutrição, piorada pela contaminação que o garimpo gera. Não tem mais peixe, não tem mais caça, né? Não está dando para plantar, enfim. E como que a gente permitiu que a população brasileira, né, assim, de um modo geral, tivesse uma imagem tão errada dessa população, sabe? É uma população, assim, maravilhosa, uma cultura riquíssima, e todos nós, né, todo mundo tem um pouquinho de culpa realmente do ponto que chegaram essas comunidades indígenas. A situação dos animais domésticos, os cães e gatos, era reflexo do que eles já vinham passando aí por anos. A gente sabe que não é um problema só dos últimos anos, o problema dos Yanomamis é algo, né, as terras são riquíssimas, enfim, é um problema muito maior, assim, do que a gente possa imaginar, tudo que tem por trás, né, dos interesses ali naquelas terras, mas enfim, os animais domésticos, os cães e gatos, eles fazem parte da rotina, né, daquelas comunidades. Eles vivem, né, com as famílias dentro das malocas, como a própria população, né, já está no estado de carência, no estado de desnutrição tão grande, os cães, principalmente, né, um pouco mais do que os gatos, vieram acompanhando isso. Então, eles perderam um pouco da percepção, eles sabem que os animais deles estão doentes, eles sabem que os animais precisam de alimento, só que eles também precisam, né, e os animais sempre comeram junto com eles, comiam o resto da caça, né, comia o alimento, muitas vezes junto com eles ali, só que da mesma forma, né, que eles vieram, assim, não se acostumando, mas se adaptando a ver a população, né, literalmente definhando, foi assim também com os animais, né, então, assim, eles não têm nenhuma culpa sobre a situação que os animais deles estão, porque eles foram praticamente impostos, né, a isso, e a gente encontrou, assim, né, todos os cães, onde eu estava, em situação nutricional muito ruim, todos os cães com bicho de pé, né, com tongíase, todos os cães com problemas nos olhos, né, aí a gente já está tentando fazer algumas análises, se é uma outra zoonose, pode ser um oncocercose, ou se é só um problema relacionado à desnutrição, enfim. E realmente, eles não têm o que comer, como que eles vão alimentar os seus animais, né, não tem jeito. E aí a gente, né, conseguiu fechar várias parcerias com empresas que começaram a mandar para a gente, para fazer, porque a logística lá é muito difícil, né, são só aviões monomotores que chegam, então assim, onde eu estava, a pista era pequenininha e de mato, né, esburacada, enfim, graças a Deus deu tudo certo, mas a logística é muito difícil para você levar qualquer coisa que seja pesada, né, para lá como ração, mas a gente já estava montando essa logística, enfim. E aí, quando veio a troca das equipes, né, porque não dá também para ficar muito tempo, chegou para a gente que o trabalho com os animais seria parado e que ficaria para um segundo plano, porque naquele momento não era um trabalho considerado como emergencial pela equipe que assumiu o comando das operações lá. A gente tá, mas quando é esse segundo plano? Né, porque a gente tem essa necessidade urgente de trabalhar com esses animais para melhorar a qualidade de vida deles, e eles fazem parte já dessas famílias. Como eu falei, fez parceria com várias empresas para ração, para medicamentos como antipulga, como vermífugos, vacina, né, para a gente melhorar a qualidade real de vida desses animais, clinicamente, sanitariamente também. Então, a gente tinha esse compromisso também com essas empresas que confiam no nosso trabalho. E esse segundo plano ainda não chegou, entendeu? E a gente manda os ofícios, a gente não tem resposta, não tem um planejamento. As pessoas, né, que a gente conheceu, que trabalham lá, sempre mandando notícia para a gente, precisando de ajuda, né? Aí, quando ficaram sabendo que tinha equipes de veterinárias, né, em algumas localidades, e todas as localidades começaram também, principalmente os enfermeiros, os técnicos, a gente de endemias, falando, não, manda a gente para cá, manda a gente para cá, porque a situação é a mesma em todo o território, né, e a gente está muito preocupado porque a gente tem várias medicações, por exemplo, vencendo no final de maio, né, então a gente precisa realmente
fazer esse trabalho, primeiro, porque os animais precisam, né, as comunidades precisam, e a gente está com todo o material, mão de obra, é só falar, vem, que a gente já está com tudo planejado, mas a gente ainda não conseguiu essa autorização, infelizmente. É muito difícil lidar com esse tipo de coisa, né? Ainda mais entendendo, né, enquanto médico veterinário, que é a profissão que está inserida na saúde única, né, e faz essa conexão entre saúde humana, animal e ambiental, a importância que esses animais têm dentro de todo esse ciclo, né? E aí você deixa de ter esse olhar com relação às zoonoses, né, e outras doenças que são relevantes ali, para focar nas pessoas que com certeza são muito importantes, porém, se você, né, dissocia uma coisa da outra, você perde parte do trabalho, porque tem Com coisas que vão ser certeza. feitas ali e não vão ser resolvidas, porque precisa da intervenção nos animais também, né? É a Então, questão da tungíase, né, o bicho de pé. Eu sempre falo tungíase, bicho de pé, porque aqui na minha região é só bicho de pé, né, ninguém conhece como tungíase. Se fosse um trabalho que tivesse sido feito já anos atrás, né, mas assim, de forma efetiva, periodicamente, talvez não tivesse o problema grave que tem hoje, sabe? Crianças que não têm mais unha, entendeu? De tanto bicho de pé que teve, acabou perdendo as unhas, já tem os dedinhos deformados, sabe? E eles não têm que conviver com isso, né? Não é um parasita comum, é um parasita invasor, né? Então, e a gente tem formas de profilaxia e formas eficientes, né? Mas é um trabalho que requer o controle no humano, no animal e no ambiente. Infelizmente, esse trabalho, né, foi continuado, mas a gente ainda está na expectativa de ter uma resposta positiva aí para poder retomar esse trabalho. Carla, pensa, ó, até olhando o seu currículo aqui, né? Você tem uma formação bastante ampla e a gente sabe da importância também até dessa preparação como bombeiro civil, né? Uma preparação física e técnica para a parte dos resgates. Então, acaba que é o tipo de atuação que você tem que associar uma série de conheceres diferentes, ali, de saberes diferentes, né? Conhecimentos diferentes, para poder ter uma atuação mais efetiva. Então, as pessoas que atuam no GRAD, de maneira geral, têm toda essa formação. Como é que é para uma pessoa que, por exemplo, tem interesse em começar a atuar nesse tipo de trabalho? Todos os anos a gente faz, a gente fala assim, o chamamento, né, de novos membros, a gente faz a capacitação. E é uma forma, assim, bem interessante, né, a gente nunca viu nada parecido em lugar nenhum da forma como a gente recruta novos membros, porque, assim, as pessoas sempre querem participar quando o desastre está acontecendo, né, e chove de gente interessada em ajudar. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de só levar realmente quem está capacitado. Eu não posso levar alguém que não tem o treinamento necessário e que pode acabar virando um problema, né, naquele cenário, enfim. E aí já tem um tempo que a gente começou a fazer da seguinte forma: a gente abre as inscrições, tem um questionário, via Google Forms mesmo, a pessoa preenche. A gente pede que abra as redes sociais, todas da pessoa, a gente pede, e essas perguntas são direcionadas, assim, para o trabalho realmente que a gente precisa, né, independente da formação, né, o GRAD tem veterinário, biólogo, zootecnista, oceanógrafo, estudante, analista de sistema, tem publicitário, tem todas as formações que você imaginar, então a gente não foca muito nisso, lógico que a maioria é médico veterinário, porque é o profissional que vai dar o socorro ali para o animal, mas em questão de resgate, logística, enfim, as infinidade de atividades que tem, não precisa ser médico veterinário. Tá? E aí a gente marca a data da capacitação. Já vou dar spoiler, tá? Esse ano vai ser em setembro, na primeira semana de setembro. A gente vai lançar semana que vem, já. E aí a pessoa se inscreve e dentro, né, desse questionário também a gente pede que abra as redes sociais, né, tanto Instagram, Facebook, o que a pessoa tiver, Twitter, o que tiver, porque a gente realmente fuça tudo na vida daquela pessoa, porque a gente quer ver se ela já tem dentro daquela comunidade que ela vive, algum tipo de trabalho além do trabalho, digamos assim, de carteira assinada, entendeu? Se de alguma forma ela já usa a profissão dela, ou se ela participa de algum trabalho social que seja relevante, né? Porque a gente quer a pessoa com esse perfil também. E aí a gente seleciona as pessoas, né, que vão participar. No ano passado foram 20 selecionados, foram mais de 400 inscritos. E assim, a gente só divulga quando vai ser a capacitação. Fala, olha, você tem que chegar na cidade tal até tal hora no dia tal, e você fica com a gente até o dia tal, tá? E a gente, lógico, não divulga o cronograma, a gente não divulga quais vão ser as atividades, a pessoa só tem que chegar. O alojamento, a alimentação, todas as atividades são por nossa conta, não tem custo, né, o curso do grade. Por quê? Porque se a gente coloca um custo também, seria um curso relativamente bem caro,
né? E aí se eu falo assim, o curso do CRAD vai custar 2, 3 mil reais, a gente fica preso às pessoas que tiverem como pagar. E a gente quer as pessoas que tenham como objetivo de vida, né, o mesmo que todo mundo do grade tem, que é realmente fazer a diferença. Então a gente optou por esse tipo de curso. Eu falo assim, a pessoa tem que ter, é muito doido, né, para fazer o curso com a gente, a pessoa se inscreve, não sabe para onde vai, não sabe o que que vai comer, onde vai dormir, a pessoa só quer ir, entendeu? E assim, e felizmente a gente tem conseguido sucesso com essas pessoas que a gente tem, não é nem escolhido, né, com essas pessoas, e é muito difícil também, porque a gente está escolhendo pessoas, a gente está se responsabilizando por pessoas que a gente nunca viu na vida. Acaba que tem um ou outro conhecido em comum, mas são pessoas que a gente nunca viu, que a gente nunca trabalhou, que felizmente tem dado certo. Então já já a gente já vai abrir, né, as inscrições, que a gente solta o resultado antes, e a gente liga, né, para a pessoa para falar. Tem gente que, eu vou desmaiar, tem gente que grita, tem gente que não acredita, acha que é trote. Então, agora, quando a gente vai falar que a pessoa foi selecionada, a gente faz, inclusive, chamada de vídeo, né, para a pessoa ver que realmente é a gente. Tem pessoas que duvidaram. Mas já já a gente vai estar soltando todas as informações para a capacitação desse ano. A gente espera que as pessoas realmente venham para somar, como tem sido até agora, graças a Deus. E é uma questão relevante a gente pensar em quais são as características que a pessoa precisa ter para desenvolver esse tipo de trabalho, porque a gente tem a questão, né, de um emocional bem forte, Sim. né, esse desejo de fazer a diferença, essa questão, inclusive o processo seletivo acaba contribuindo para isso, porque quando tem um desastre, você não sabe para onde você vai dormir, o que que vai acontecer, o que que vai ser. Então, no processo Exatamente. seletivo já tem esse aspecto aí, meu filho, você não sabe para onde vai, onde você vai ficar, você só tem que querer ir. Parte da atuação Tem que estar está embutida preparado. aí nisso. Sim, exatamente. E às vezes tem, dá um exemplo, a gente tem médico veterinário dentro do grupo, que é excelente clínico, enfim, mas que no campo não desenvolve tão de forma eficaz. Mas nos bastidores, na logística de resolver as coisas, é assim, anos-luz melhor que nós, quase todos da equipe, entendeu? Então, assim, a gente acaba descobrindo novas características que essas pessoas ajudam e muito, porque o desastre em si, o que é mostrado muitas vezes na mídia, né, no Instagram, enfim, é a pontinha do iceberg, né? Para aquele resgate acontecer, a equipe tem que ter chegado, tem que ter tido o deslocamento da equipe, tem que ter carro alugado, a equipe tem que saber onde vai dormir, vai comer, né? E isso não é a equipe que está indo para campo que organiza, é quem está ali nos bastidores, né? O animal foi resgatado, o animal precisa de um procedimento cirúrgico agora, quem que é a clínica parceira mais próxima? Para onde que esse animal vai? Entendeu? Então, assim, e a logística trabalha praticamente 24 horas, né? E a equipe da logística às vezes fica maior do que a equipe de campo, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, pensando, né, em toda essa interação, porque existe um custo alto atrelado a esse tipo de trabalho também. Então, as pessoas, quando vão para situações de desastre, trabalhar nos resgates, elas recebem alguma remuneração? Não, todo o trabalho do GRADE é voluntário, tá? É Mas voluntário. acho que as pessoas não têm custo com deslocamento, com alimentação, isso não. Todo esse custo é arcado com as doações, né, das pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho, que doam, porque não fica barato. Você imagina você manter aí 15 dias uma equipe de 10 pessoas, você precisa de 3 carros alugados, essas pessoas têm que comer, essas pessoas têm que dormir, né? Então, assim, lógico que a gente procura sempre minimizar o máximo os custos, mas o custo é alto para a manutenção da equipe. Muitos membros da equipe, né, ou são autônomos, ou trabalham em empresas, né, em mineradoras, enfim. Aí a chefia direta, né, desses membros já sabem que eles são membros do GRADE. Então, quando a gente precisa, né, de determinado membro específico, pelas suas características técnicas, a gente imediatamente, né, envia um ofício explicando para onde vai, por que vai, o período que vai, e a gente geralmente não tem problema, né, para ser liberado, até porque hoje as empresas gostam, né, que seus colaboradores atuem, que façam um trabalho paralelo, isso conta muito para as empresas. Então, aquele colaborador da empresa, ele geralmente sai por uma semana, 6 dias, e ele não perde a sua remuneração, né, e depois, lógico, a gente, se for necessário, presta conta para a empresa sem problema nenhum, mas a gente trabalha dessa forma. E aí, tanto para a manutenção dos membros, né, que vão atuar nos resgates, quanto para atuar ali junto aos animais, vocês sempre estão solicitando doações, e você falou também sobre a parceria com empresas. Então, esse meio de campo também é super importante, né, a gente ter essa associação com empresas maiores que tenham condições ali de financiar ou de fornecer, enfim, né, ração, medicamentos, né, para que vocês consigam atuar. Por exemplo, hoje a gente tem uma grande parceria com a Latam,
que fornece, né, de imediato as passagens aéreas para os membros. A gente tem parceria com empresas que fornecem certa quantidade de ração, que fornece vermífugo, antipulga, né? A gente tem parceria com alguns laboratórios, com alguns fornecedores, por exemplo, de teste rápido. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue de doação, porque também nem sempre a empresa tem, né, para fazer aquela doação naquele momento, a gente consegue a um custo mais reduzido, né? Porque você imagina, a gente faz o protocolo sanitário em todos os animais praticamente ali atingidos, e o protocolo sanitário é o vermífugo, é o medicamento, né, contra pulga, carrapato e a vacinação espécie específico. E os gatos, todos a gente ainda testa para FIV e FeLV, né, que são doenças aí, a imunodeficiência felina e a leucemia felina, que são doenças silenciosas, né, então até para manutenção desses animais, para vacinação, enfim. Em São Sebastião mesmo, todos os gatos resgatados, a gente testou para FIV e FeLV, todos, entendeu? 100%, justamente para que não ocorresse transmissão dessas doenças enquanto o animal estiver na nossa responsabilidade, porque a gente tem que ter essa responsabilidade também, né? Porque o animal está com a gente trata como se fossem os nossos animais de casa. Então, o custo realmente é muito alto, né? Então, todos os animais a gente procura dar a melhor alimentação possível. Então, a gente tem animais de Petrópolis que a gente paga o lar temporário até hoje, porque eles ainda não foram adotados, ficaram órfãos e até hoje não foram adotados. Porcos que a gente resgatou na inundação aqui em Minas, né? Uma granja inteira foi inundada, sobreviveram pouquíssimos porcos, morreu tudo. E aí era granja de suíno para abate, né? Então a gente conseguiu resgatar alguns e eles estão no santuário em São Paulo. A gente paga mensalmente o custeio desses animais lá. As últimas missões agora, por exemplo, no Acre e Maranhão, infelizmente também não tem a visibilidade que deveria ter, né? Tudo que acontece às vezes no norte e nordeste do país não é tão divulgado quanto as coisas. Foram dezenas de cidades em situação crítica, né, por causa das enchentes, e a notícia não chega, né, tanto para a gente assim. Mas a gente está com vários animais ainda internados em tratamento, animais que precisaram passar por cirurgia, animal que precisou de um tratamento mais específico, né, animal que precisa fazer transfusão de sangue, enfim, e a gente arca com tudo do animal até quando ele volta para o tutor, e mesmo assim, quando ele volta para o seu tutor, a gente tenta ao máximo deixar, né, ração, tudo, para que aquele animal realmente não seja uma preocupação para aquela família. Então, assim, é tudo milimetricamente, né, calculado, para tudo a gente tem um protocolo, são planilhas e planilhas, enfim, o custo disso é muito alto. E aí, Carla, pensando, quando você escolheu a medicina veterinária como profissão, o que você achou que você ia fazer da sua vida? Olha, desde criança, cara, eu sempre falava que ia fazer veterinária. E aí fui fazer faculdade com 17 anos, no interior do Rio de Janeiro, direito. Fiz direito, todo semestre eu falava, não aguentava mais, né? Eu falava, vou trancar e vou fazer veterinária, enfim. Mas é aquilo, né? Deus escreve certo por linhas tortas, porque a faculdade de direito me abriu, assim, a cabeça imensamente para várias situações. E logo que eu formei em direito, pouco tempo depois comecei a fazer veterinária. Mas sempre, né, trabalhei com animais, assim, de populações mais vulneráveis, população carente, né, na minha faculdade, a faculdade mesmo, lá em Viçosa, eu praticamente morava dentro do CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, e minha paixão, né, animal silvestre, enfim, para trabalhar, assim, na rotina. Então, eu achava que ia ser nessa parte mesmo, né, de atendimento à população mais vulnerável, população mais carente, desenvolvendo projetos, programas, enfim, o atendimento de animais silvestres também, porque realmente é uma paixão que eu tenho. Mas eu não imaginava nunca que eu fosse conseguir colocar a medicina veterinária na minha vida no patamar que ela está hoje, sabe, de atuar nessas situações, porque logo depois, um ano depois que eu formei, aconteceu o Nova Friburgo. E aí vendo uma imagem, né, de uma senhora que os vizinhos jogam a corda e ela tá com um cachorro e ela se joga na água, enfim, ela perde seu animal, foi vendo aquilo ali que eu falei, uai, as pessoas estão salvando pessoas, mas quem está salvando, né, os animais, que o animal dela foi embora na enchente. E aí eu vi que não achei nada. E aí, junto com mais 2 amigos veterinários, juntamos um monte de coisa e fui. Fui para lá para ficar um final de semana e fiquei 29 dias. Aí lá eu falei, cara, eu quero fazer disso aqui o meu projeto de vida. Entendeu? E felizmente tem conseguido, né? Hoje a gente vê aí que o grade, né, se transformou, né? Nunca tive essa pretensão mesmo de imaginar a gente conseguiria ajudar
tanta gente, tantas famílias, tantos animais com a medicina veterinária, assim. Lógico que a gente quer evoluir muito ainda, né? A gente tem um caminho grande para percorrer, mas hoje eu olho para trás e falo, cara, que trajetória que eu brinco, né? Que é sempre um bando de maluco, que Deus foi escolhendo os malucos, falando assim, você vai pro grade, você vai pro grade, você vai pro grade, porque assim, são pessoas que o grade reuniu que eu não sei te descrever as qualidades que essas pessoas têm, de tão absurda que é a forma que elas se doam, sabe? Quando o intuito é realmente ajudar o próximo, é usar a medicina veterinária ou a profissão que a pessoa tem. Então, assim, nossa, eu sou eternamente grata a tudo que a medicina veterinária já me proporcionou. É bem bacana a gente fazer essa retrospectiva, porque geralmente quando a gente entra no curso, a gente tem às vezes uma visão completamente deturpada do que é a atuação profissional. Então, até para Uhum. quem gosta de silvestres, às vezes fica naquela coisa, vou pegar um animal ali, né, que foi atropelado, alguma coisa assim, ou vou trabalhar no zoológico. Então, às vezes a gente tem uma percepção muito pequena, muito reduzida, de quais são todas as possibilidades. E essa questão também, né, de você começar a atuar em áreas que são incipientes, que estão começando a se desenvolver, e você ser um agente de modificação dentro daquele tipo de atuação. E aí, com o tempo, isso vem se estruturando na medicina veterinária. Então, a gente já tem esse olhar da medicina veterinária do coletivo, né? A gente já tem essa atuação mais específica dos resgates, as pessoas que fazem toda uma preparação física, psicológica para atuar nessas frentes, Sim. né? E aí, com certeza, você tem um papel aí, né, central dentro de tudo isso que vem se desenvolvendo na nossa profissão. Então, acho que é muito bacana a gente trazer essas informações para os alunos, porque eu vejo muito uma insegurança de, às vezes, a pessoa gostar de uma coisa e se não tem já algo pronto, estruturado, a pessoa fala, nossa, mas não vai dar pé, né, eu entrar nesse meio aqui. Porque como é que vai fazer? E é importante a gente ter pessoas como você, que não esmorecem e falam, não, tipo, é para fazer diferente, então vamos fazer diferente. Sim. Porque no final das contas você vai achando pessoas que vão ali se juntando a você para compor uma equipe que efetivamente consegue promover essa transformação. Então, acho que é muito bacana, né, trazer essas histórias de como era lá no iniciozinho, né? Que ser veterinário, que coisa linda, né? E daí você vê que você tem esse perfil de ajudar o próximo, de ter um trabalho voluntário, uma questão que realmente muda a vida das pessoas. E às vezes é aquele um sorriso que você vai ter da pessoa que perdeu absolutamente tudo, mas não perdeu o seu cachorro, não perdeu o seu gato, não perdeu a sua vaca. Exatamente. Eu falo muito isso com os meus alunos, que assim, que a sala de aula traz a mesma informação para todo mundo. Então, no momento que ele está ali na sala de aula, que ele está na faculdade, a informação que recebe é a mesma para todo mundo. O que cada um vai fazer com aquela informação e que vai buscar além da sala de aula é que vai ser o diferencial dele. E as pessoas ficam sempre preocupadas com o lado financeiro. É lógico que tem que ficar, porque, né, precisa não só sobreviver, precisa viver e a gente merece viver bem, todo mundo. Só que quando você realmente você gosta daquilo que você faz, você procura fazer com a máxima excelência, você se coloca no lugar do outro, você sabe o que você está fazendo, né? Você se prepara para aquilo, e às vezes uma preparação pode demorar anos, até você estar pronto realmente para ter o seu reconhecimento. As coisas acontecem, né? A parte financeira ela é consequência do que você se dedica, da diferença que você faz. E hoje eu vejo, né, dentro do grade, assim, quem começou com a gente como estagiário, às vezes no início da faculdade, anos atrás, e como que está hoje, né? Como que essa pessoa evoluiu e como que essa parte do trabalho voluntário fez a pessoa ter o sucesso financeiro que tem hoje, sabe? Então, lógico que nem todo mundo se enquadra nesse perfil, né? Tem gente que vai conseguir fazer sua vida financeira rápido, a gente vai conseguir fazer de forma mais lenta, mas a gente vê que isso realmente faz a diferença na vida de muitos profissionais. Até a forma como ele passa a tratar o seu cliente muda. Isso acaba atraindo, né, mais pessoas para perto de você. Sim, porque muitas pessoas que entram na medicina veterinária têm esse perfil de uma dificuldade relacional com outras pessoas, né? E por isso se voltam tanto e se dedicam tanto aos animais, porque é um tipo de interação que traz um conforto, que traz uma sensação de satisfação e que às vezes você está tentando fugir, né, de todos os conflitos que você tem na relação com pessoas em outras esferas da sua vida. Então a gente percebe cada dia mais que não existe essa dissociação na medicina veterinária. Necessariamente você vai lidar com pessoas, né, às vezes de maneiras diferentes, seja com um tutor, um proprietário, uma equipe de trabalho, né, o seu chefe,
Então, a gente precisa realmente desenvolver essa parte humana do médico veterinário, e é uma coisa que a gente não tem tecnicamente ao longo do curso. Várias pessoas dizem, né? Ah, seria bom se tivesse uma cadeira de psicologia na medicina veterinária. Mas, assim, a ideia do curso superior é te dar uma bagagem técnica específica para aquela profissão. Existe muita coisa que a gente tem que estar atento e tem que estar observando, Além, que a gente precisa correr atrás por fora. O que você vai correr atrás vai depender muito também do seu perfil individual. sim. Porque para algumas pessoas, né, um determinado conhecimento vai ser importante, para outras, outro tipo de conhecimento vai ser importante. Mas a gente precisa deixar de ter esse distanciamento para o aspecto social da nossa profissão, que é extremamente importante. E só que ficou tudo muito tecnificado, né? Eu acho que nos últimos anos é muito assim direcionado, né? Ou entra na veterinária, ou é pequenos ou é grandes animais. E a questão da pandemia, eu acho que influenciou muito na forma de ensino, na disposição dos alunos para aprenderem, né? E no grade a gente tem profissionais que são da produção, né? A gente tem profissionais que são responsáveis técnicos de grandes propriedades, né? Seja de leite, seja de carne, seja grande de frango, seja laticínio, da mesma forma que a gente tem profissionais veganos, entendeu? Que têm as suas clínicas, que são responsáveis técnicos de outros tipos de empreendimentos, que trabalham em organizações, né, relacionadas à preservação, e todo mundo trabalha super bem em equipe. A gente trabalha isso muito também na capacitação, né, nos cursos paralelos que a gente faz, porque na vida real ou no desastre, na vida real, né, no dia a dia ou no cenário de desastres, você sempre vai estar relacionando com vários tipos de pessoas diferentes. E isso, na hora que você vai trabalhar sob pressão num desastre, faz toda a diferença. Então, assim, no grade hoje, além da diversidade de profissionais, tem uma diversidade muito grande de perfis. E tá tudo bem, entendeu? E cada um consegue realmente ser útil com aquilo que tem de melhor para oferecer. E aí, Carla, qual mensagem final você gostaria de deixar para os alunos da medicina veterinária que têm, né, esse perfil, né, que gostam desse trabalho voluntário, de um trabalho que tem um aspecto social, que tem interesse no trabalho do grade, ou que acompanham até, né, às vezes a pessoa não tem a possibilidade efetiva de se candidatar a uma vaga, de fazer uma preparação, enfim, de atuar efetivamente, mas, né, torce por e acompanha o trabalho de vocês. Então, o que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas? Primeiro que, assim, independente da área, né, que você escolher trabalhar, que você tem o perfil para trabalhar aquilo que você gosta de fazer, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que saber se relacionar. E se você é bom naquilo que você faz, tecnicamente, você faz de coração, cara, seu espaço está garantido. Né, pode demorar às vezes um pouco, pode ser mais rápido para outros, mas o seu espaço está garantido, né, seu espaço no mercado de trabalho está reservado, mas realmente precisa ter dedicação. Né? Em relação aos desastres, a gente sabe que eles vão acontecer, a gente não sabe como, quando, em qual proporção. Né? Então, a partir do momento que acontecer, se você quer atuar nisso, você tem que estar preparado, e para você estar preparado, você tem que se capacitar, né? Não é na hora que acontecer que você vai querer ir. São cursos, estudo, produção de artigos, os bastidores, né, do grade, o nosso dia a dia de dedicação ao grade, ele não é fácil, né, tem todo um protocolo, né, a se seguir, mas se você, né, sabe que você pode fazer a diferença, cara, não deixa ninguém te dizer o contrário, não, porque gente negativa, gente chata nesse mundo, a gente já tem demais. Né? Se você tem um propósito de vida, você vai conseguir fazer a diferença na vida de outras pessoas e dos animais também. Maravilha, Carla. Muito obrigada, né, por você Te ter encontrado agradeço, esse Thaís. tempinho aí. Parabéns, né, por esse tipo de atuação. Eu acho que é tão Obrigada. necessário dentro da nossa profissão. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Às vezes a pessoa conseguir se manter no rumo daquilo que ela realmente deseja fazer. Então, eu desejo que os alunos que estão assistindo tenham essa força também. Porque foi o que você falou. Sempre tem alguém que vai dizer, mas isso aí não vai dar certo. Ah, você não morre de fome. Ah, mas nossa, então, assim, gente chata sempre tem em todo canto, gente negativa, gente que te puxa para baixo, mas realmente a pessoa precisa se apegar àquilo que ela tem como verdade para ela, né? E Sim. ter essa força de seguir adiante. Então, muito obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão.
Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!